Por que ganhamos peso quando paramos o remédio para emagrecer? É muito frequente chegar no consultório pessoas que relatam que fizeram um tratamento para a obesidade, para o sobrepeso, para emagrecer e que não deu certo, que elas ganharam peso tudo de novo, então esse remédio não é bom para elas. E muitas vezes o que ocorre é um conceito inadequado e um entendimento inadequado de como funciona o tratamento, né? Como que funciona o tratamento no remédio para o tratamento da obesidade, como funciona a obesidade em si, né? Como que funciona esse mecanismo de ação. É importante a gente compreender que a obesidade é uma doença crônica. Eu já fiz vários vídeos explicando sobre isso. Então, como a obesidade é uma doença, o nosso corpo tem uma doença que ele não consegue regular mais o nosso metabolismo e a nossa fome e saciedade para que mantenhamos o peso dentro do nível saudável. Uma vez que a gente atinge um grau de obesidade, um sobrepeso, é mais difícil realmente a gente se manter num peso saudável, porque a doença em si faz com que o nosso corpo tenda a voltar para esse máximo peso que a gente já teve na vida. Justamente por isso, quando a gente faz qualquer tipo de tratamento para a perda de peso, a gente tem que ter consciência de que a doença é crônica. Então não dá pra gente pensar num tratamento de curto prazo. Você não pode pensar, eu vou tomar esse remédio aí um mês, aí eu emagreço e depois eu paro o remédio e beleza. Porque não funciona dessa forma. E por isso que muitas vezes as pessoas ficam com uma impressão inadequada dos medicamentos. Eu usei esse remédio. Todos os tipos de remédios, isso acontece dessa forma, tá? E que claro que a resposta é individual do medicamento para o paciente, porque depende de vários fatores, tanto da própria genética, da condição, da idade, do metabolismo, do exercício, da alimentação que você faz, do sono, estilo de vida. Então tudo isso vai interferir para que tenha mais ou menos resposta ao tratamento, o tempo também de uso. Às vezes a pessoa usa muito pouco tempo, também não vai ter uma resposta tão grande assim, muitas vezes, né? E a pessoa fica com essa impressão, eu usei isso daí, não serve, porque você recolhe tudo de novo depois, é um efeito rebote, né? É frequente falar, porque você, eu engordei mais ainda. A gente tem que entender que a obesidade, ela faz com que, com o tempo, a gente engorde cada vez mais, porque a doença, ela evolui negativamente, como o diabetes, é uma doença crônica, se você não tratar, ele vai piorar. A hipertensão, né? Aumenta a pressão alta no sangue, ela piora com o tempo se você não tratar. Então, doenças crônicas, elas tendem a piorar com o tempo. Não é porque você está com esse peso hoje, que se você não fizer nada para melhorar, que vai manter esse peso. Ele vai piorando com o tempo. A tendência natural do envelhecimento, a gente tem menos ainda capacidade de fazer com que haja essa regulação. Claro que tem outros fatores que podem fazer a gente emagrecer, né? Que aí são situações patológicas, doenças, né? Que causam perda de peso, que normalmente não são doenças boas, né? Não são doenças tranquilas. Então, estou falando de uma situação que não ocorra esse tipo de fator. E assim, então, quando você entende como funciona o medicamento, para que ele serve, fica mais fácil tanto a adesão ao tratamento e a consciência. Uma das coisas que as pessoas dizem, eu vou ficar dependente desse remédio porque, né, se a pessoa para e engorda, então quer dizer que esse remédio causa dependência, né? Isso, todo mundo fala isso em relação ao diabetes, colesterol, pressão, a gente escuta muito isso. É óbvio que no melhor dos mundos, ninguém gostaria de usar remédios, né? Porque remédio é remédio. Remédio é uma substância que tem efeitos positivos e negativos. Então, mesmo que a gente saiba dos efeitos benéficos, a gente sabe que todas as substâncias têm um risco. Então, quando a gente escolhe fazer o uso de algum medicamento, a gente tem que ter consciência do custo-benefício, do risco-benefício desse medicamento. Então, é óbvio que a gente não quer utilizar remédio se a gente pudesse não usar. Por exemplo, se bastasse fazer exercício, mudança de comportamento, alimentação, tratar a parte psicológica, corrigir parte do sono, se isso fosse suficiente, ótimo, não precisamos usar remédio. Acontece que nem sempre isso é suficiente, porque nem sempre é possível isso acontecer, seja porque a pessoa não adere completamente a essa mudança, e não é fácil, vamos combinar, é muito fácil alguém falar isso se a pessoa não tem a doença, fala assim, não, é só você fazer dieta, mas eu não preciso fazer essa dieta que você vai ter que fazer, né? Então, esse é um conceito inadequado que eu vejo muito, igual diabetes. Não, é só você não comer nunca mais doce? Por que você come doce se você tem diabetes? Né? Assim, você come? Como às vezes, então. Então, a pessoa não pode comer nunca. Você pode, né? Então, isso acontece muito, eu escuto isso muito, então é importante a gente entender. E que quando a gente tem um quadro de obesidade e a gente emagrece,
há um fator que é o que faz com que a doença se persista, que é que o corpo aumenta a nossa fome quando a gente emagrece. Ele aumenta, a gente fica com mais fome, a gente tem menos saciedade e a gente tem um gasto de energia menor do que a gente tinha quando a gente estava com peso maior. E quando você compara com alguém igual você, que está com o mesmo peso que você está agora, que você já perdeu 10 quilos, essa pessoa que tem 10 quilos, que tem o mesmo peso que você, que nunca teve 10 quilos a mais, ela tem uma regulação melhor da fome e saciedade, uma melhor resposta do metabolismo no geral, tá? Claro que tem outros fatores que vão influenciar, a idade, sexo, tudo que eu falei, isso tudo vai influenciar, mas considerando o mesmo padrão de pessoa, há uma tendência dela ter mais facilidade para manter esse peso que ela já está, que ela nunca teve a mais, do que alguém que já teve um peso maior. Por isso, então, que o remédio, ele serve para ajudar a melhorar a qualidade de vida de alguém que tenha sobrepeso e obesidade, que precisa melhorar e não está conseguindo sem uma intervenção medicamentosa. Então, é para isso que o remédio serve. Então, quando a gente usa o medicamento, nosso objetivo é reduzir essa quantidade de gordura corporal a mais que o paciente está, para que ele reduza, por exemplo, doenças crônicas que estão descontroladas devido à obesidade, porque esse é um fator que a obesidade causa uma piora de várias doenças, seja diabetes, seja hipertensão, seja a parte de colesterol, inclusive doenças reumáticas, a parte cerebral, porque a gente sabe que a obesidade ela afeta todos os nossos órgãos, né? A parte de articulações, coluna, tudo, a gordura no fígado, tudo isso é afetado pela obesidade. Então a gente tenta melhorar esses fatores para que o paciente tenha qualidade de vida. E aí, se o paciente tem uma resposta satisfatória ao tratamento, que nem sempre é a resposta ideal, né? Perdeu 10% do peso, por exemplo, ele já reduz muito a gravidade de diversas complicações, melhora o bem-estar, muitas vezes isso já melhora a autoestima do paciente, ele se sente melhor. E aí, isso já é um resultado positivo. Claro que se a pessoa perder 15% do peso, 20% do peso, agora tem vindo medicações novas que têm uma potência maior, ainda pouco acessíveis, né? Eu acho que possivelmente no futuro isso vai ser diferente. Então a gente sabe que vai ser melhor ainda, porque se a pessoa conseguir, se ela tem um grau de obesidade maior, se ela perder uma quantidade maior de peso e conseguir ter uma sustentabilidade disso, manter esse peso perdido, é óbvio que essa qualidade de vida vai melhorar muito. Mas aí que tá, quando a gente para a medicação, que está fazendo o que no seu corpo? Na maioria das vezes ela está melhorando a sua saciedade, reduzindo sua fome, às vezes ela melhora a parte metabólica também, dependendo do tipo de medicamento, o que acaba ajudando indiretamente nesse controle. E aí, se você tirar isso, não tem essa proteção. Você não está mais com o medicamento que está impedindo que a sua fome fique do tanto que ela seria se você tivesse 10 quilos a menos, 15 quilos a menos, 20 quilos a menos, seja quanto for o tanto que você perdeu de peso. Porque é isso aí, você perdeu 5 quilos, você já vai ter mais fome, né? É proporcional. Quanto mais peso que você perder, mais fome ainda você terá do que você deveria ter, mais do que deveria ter. Então esse negócio, eu como só comer quando tem fome. Quando você tem um quadro de obesidade e você emagrece, isso daí vai ficar difícil, porque você vai ter mais fome do que o peso para você manter o peso. Não vai ser a fome que você teria que ter para manter o peso. A gente tenta fazer diversas coisas para ajudar, uma dieta adequada, colocar fibras na dieta, proteínas para aumentar a saciedade, para que você consiga otimizar ao máximo essa situação, inclusive para perder mais peso. Exercícios físicos ajudam muito, porque o exercício ajuda na fome crônica, né? No controle da fome em relação ao tanto que a gente gasta. Ele ajuda na massa muscular, que ajuda a gente poder gastar mais energia, ajuda no gasto energético total do dia, ajuda no bem-estar, na parte psicológica, tudo isso influencia. A gente sabe que a obesidade ela não é uma doença só da gordura, é uma doença do cérebro também. A gente sabe que o nosso cérebro, ele influencia muito no que a gente come, na parte psicológica, na parte do prazer. Então tem muitos fatores que envolvem a obesidade, não é uma doença com um único fator, por isso mesmo é difícil de tratar, né? Por isso que nem todo mundo responde igual. Então, considerando isso tudo, se você pensar no benefício que esse remédio está causando, se ele não estiver prejudicando o paciente, ele está conseguindo manejar bem os efeitos colaterais, tudo, a gente procura muitas vezes não suspender a medicação. Pode ser que em alguns casos a gente consiga, tá? Porque tem pacientes que, às vezes, quando perdem peso, eles melhoram tanto os hábitos de vida, muito mais do que eles tinham antes, que eles conseguem sustentar uma perda de peso, retirando o medicamento. A gente vai vendo, aos poucos, geralmente, vendo que o paciente consegue manter. E pode ser que ele consiga ficar sem medicamento, mas isso não ocorre com a maioria das pessoas. Tem estudos mostrando isso já. Mesmo com medicamentos muito bons, potentes, mostrou-se que pelo menos aí uns 60%, 70% das pessoas que suspendem a medicação tendem, em pouco tempo, a recuperar o peso perdido.
Talvez porque elas piorem os hábitos, possivelmente, mas mesmo quando há uma intervenção de mudança de comportamento junto, existe esse risco. E aí, quando você conversa com alguém que tem mesmo um quadro de obesidade, e você pergunta para ele, você vai descobrir que essa pessoa, se ela tiver essa percepção, ela vai te falar: eu tenho muita fome. Mais fome, não sei, eu tenho muita fome. É muito difícil para mim. Então, assim, na hora que ela perder o peso, ela vai perceber essa fome. Então, quando você tira o remédio, você vê quanto fome que você está, que o seu corpo está querendo recuperar o peso. E o remédio está te ajudando a não sentir essa fome. Tanto. Então, por isso mesmo que a pessoa tente fazer o maior esforço do mundo, pode ser que ela recupere parte desse peso. Às vezes não recupera tudo, tá? Mas recupera. A tendência, quando você para o que você está fazendo, assim, para exercício, dieta, alimentação, tudo, a maioria das pessoas engordarem, quase 90% vão recuperar o peso. Quem para de fazer exercício também tem uma tendência de recuperar o peso. Então, tudo isso ocorre. Então, a gente tenta fazer um conjunto para tentar fazer com que não haja a perda dos benefícios. E se há uma necessidade de suspender o medicamento, óbvio que a gente vai tentar o máximo manter o estilo de vida saudável para tentar amortecer esse ganho de peso, pra, pelo menos se houver um ganho de peso que não seja tão intenso, né? Ganhar menos do que o total que a pessoa perdeu. Isso pode ser possível, né, em alguns casos, outros não, porque depende, como eu falei, de vários fatores. Até, por exemplo, se a pessoa consegue fazer exercício ou não. Às vezes a pessoa tem limitações físicas que atrapalham ela fazer exercício. Quando ela pode fazer mais exercício, fica mais fácil. Você pega uma pessoa mais jovem, mais fácil. Um homem jovem, geralmente tem um gasto energético maior, então isso é um pouco mais fácil para manter o peso sem medicamento do que uma mulher na menopausa, por exemplo, que já atrapalha a parte tanto psíquica quanto metabólica. Então, tudo isso vai afetar o processo. Ok? Então, assim, espero que vocês entendam que não existe um tempo para parar o medicamento. A gente vai avaliar sempre o custo-benefício o tempo inteiro e vai decidir junto com o paciente se vale a pena manter ou não a medicação. Até o próximo vídeo.